momento de reflexão, nosso momento de oração. 10 horas e 13 minutinhos agora, o nosso momento gospel de hoje. Eu havia parado de falar aqui dos textinhos do meu amigo Luiz Magri, né? O Luiz Magri manda todo dia pela manhã, sempre um textinho, né, com textinho do dia, né, a mensagem do dia e tudo mais. Ele mudou o número do celular e aí ele atualizou, mas não atualizou para todos os contatos. Aí eu percebi ontem, mandei um oi para ele e aí está atualizado e agora sim estamos recebendo aqui as mensagens. Hoje a mensagem de hoje é a esperança. Pegue-se a um fio de esperança, ainda que os seus argumentos mostrem nada valer. Que tenha tentado sem conseguir, que tudo lhe pareça perdido, mantenha pelo menos um fio de esperança. Deus sempre tem meios de ajudar você. Espere. De repente, as coisas começam a mudar, uma claridade surge e a semente que você plantou brota. O que você não esperava vem e a vitória acontece. Não abandone a esperança. O fio metálico conduz à eletricidade e à luz. O fio da esperança conduz à solução e à alegria. Tenha fé. Isso é do livro Sabedoria Todo Dia, lição 357 de Lorival Lopes. A propósito, se você não conhece Lorival Lopes, dá um Google aí, vai lá no YouTube, tem muitos textos bacanas dele, tem muitos vídeos dele com muita orientação, tá bom? Observação. Novo dia, nova esperança. Este deve ser um pensamento diário em nossa cabeça e um sentimento ativo em nosso coração. Tudo, pois, vai correndo bem, a caminho do melhor. Neio Lúcio, tá bom? É isso aí. Mais um programa Dose Diária com o Pilão, mais um momento gospel. A gente vai agora com a seleção, tá, das meninas. As meninas mandaram aqui para nós aqui a seleção de hoje. Vai rolar a Cassiane, a música Hino da Vitória. Também vai rolar Trazendo a Arca, com a música Tua Graça Me Basta. E finalizaremos com o André e Felipe, Cuide dos Detalhes, participação da cantora Isadora Pompeu. Mais uma vez, obrigado meninas pela seleção. Lembrando que este é aquele momento onde você separa a sua garrafinha com água, busca aí a sua posição confortável para aquele bate-papo com Deus, tá? E é onde você coloca para Deus os seus problemas, as suas vontades, as suas frustrações, os seus medos. Este é o momento onde você conversa com Deus. Aliás, esse não deve ser o único momento, mas eu recomendo que você tenha o hábito de fazer a sua prece pelo menos ao se deitar e ao se levantar, mas pelo menos ao se deitar. A importância da prece, principalmente eu considero ao se deitar, da seguinte questão. Quando você vai dormir, você relaxa, e é um momento onde o seu espírito se sente livre de todas as amarras que o mantém aqui, junto a nós no plano terrestre. Não que você vai ficar sem o espírito no seu corpo, não é isso. Mas é onde o seu espírito viaja. O espírito, ele é uma energia, né? Ele faz parte do nosso pensamento constante. Então ele viaja e aí ele vai para novos, né, para diferentes horizontes. Vamos colocar dessa maneira para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Muitos, neste momento, aproveitam para estudar, aproveitam para adquirir novos conhecimentos, outros trabalham enquanto dormem, né? Alguns vão fazer a piadinha, por isso que eu acordo cansado, né? Tem essa piadinha aí, né? Mas muitos espíritos trabalham enquanto dormem, porque o espírito não precisa desse mesmo repouso que a matéria orgânica precisa, né? Então o espírito está lá trabalhando, buscando conhecimento, estudando, né? E é onde ele também está exposto a energias perversas. Por isso que é importante você alimentar um bom pensamento, alimentar um pensamento positivo, ali fazer a sua prece, fazer a sua oração, a sua reza. Não importa em que religião você está ou a qual denominação você pertence. Meu objetivo aqui, como eu já falei por diversas vezes, não é colocar a minha doutrina contra a sua, mas sim agregarmos os nossos conhecimentos. Então você faz a sua oração, pede para que Papai do Céu te oriente, para que Papai do Céu te conduza e que o seu anjo da guarda esteja com você, te protegendo, guardando, velando o seu sono. Já antigamente, né, os pais, as mães, as vovós, né, sempre iam colocar a criança para dormir e tinha aquela oraçãozinha, né, aquela rezinha assim, meu espírito protetor, né, eu não me lembro aqui, eu vou procurar e vou colocar, né, meu zeloso,
guardador, alguma coisa assim, né? Vem, me protege. Mas era uma oração. E é importante, eu vou até encontrar ela e vou falar ela antes do final do Momento Gospel pra gente recordar, tá bom? É que eu me lembrei dela agora. Eu não faço programação daquilo que eu vou falar, tá? A única coisa que eu tenho realmente programado é o capítulo que eu vou seguir com relação ao livrinho Sinal Verde, que daqui a pouquinho a gente termina, e quanto às preces do Evangelho que a gente está fazendo para que você conheça também. Tá legal? Então agora... Momento Gospel. A música na dose certa. Dose diária. É isso aí, agora 10 horas e 30 minutinhos. 10 horas e 30 minutinhos. Você curtiu aí? Dentro aqui do nosso Momento Gospel, nós iniciamos aqui com Cassiane, Hino da Vitória, e você curtiu agora Tua Graça Me Basta, trazendo a Arca. Seleção das meninas, muito obrigado, meninas, pela participação, muito obrigado pela seleção, viu? Muito bom ter a companhia de vocês. E agora a gente, dentro do nosso Momento Gospel, a gente vai aqui para nossa leitura e reflexão de hoje, né? Mas antes eu vou cumprir aqui. Eu falei que eu ia achar que a oraçãozinha e eu fui pesquisar realmente e está aqui, tá bom? E a oração, nossa, como é difícil essa oração, viu? Muito complicada. Olha só: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Olha que oração difícil, né? A gente vê muito as mamães, né? Os mais antigos faziam muito isso, né? As vovozinhas fazendo essa orientação para as crianças, né? E é muito importante realmente ensinar a criança a cultivar este hábito. Algumas pessoas a gente tem visto aí com um olhar um tanto pessimista demais, né? Dizendo que isso já é lavagem cerebral, que é uma imposição e coisa e tal. E não é não, tá? Comprovado em vários meios já que ter uma religião, ter uma fé, não precisa ser necessariamente uma denominação religiosa, mas assim, ter uma fé, professar uma fé, é muito importante para o ser humano em todos os sentidos, porque ele passa a crescer, né? Ele cresce aí com a visão da graça, a visão da boa vontade, a visão da caridade, a visão do amor ao próximo, a capacidade de recuar. A fé alimentada faz muita diferença em nossa vida. Há estudos mostrando, por exemplo, que durante a oração, pontos do nosso cérebro se iluminam, né? Eles se movimentam. Alguns dizem até que é o nosso ponto de ligação com Deus, né? Que é quando você realmente permite que essa ligação aconteça de forma muito saudável, muito positiva. Então eu recomendo aí a sua prece. Olha, você pode fazer ela a qualquer momento, né? A sua oração a qualquer momento do dia. Sentiu o coração apertado? Conversa com Deus, faz uma prece, conversa com o seu anjo da guarda, conversa aí com o seu espírito protetor, né? Cada religião dá um nome diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? É o anjo protetor, é o anjo guardião que nós temos. E olha, acredito eu que seja mais de um, porque tem gente que precisa de vários aí para dar conta, né? Agora, 10 horas e 33 minutinhos, e é a seguinte: a música, o tema de hoje do livrinho Sinal Verde, capítulo 27, é perante os outros, é como você se portar, né? Como eu já disse, o livrinho Sinal Verde é um livrinho que fala sobre comportamentos, sobre atitudes, pensamentos, sobre a maneira de agir em vários aspectos. Bom, hoje, 27, perante os outros, diz o seguinte: nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos também a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra
entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior, tá? É bacana, né? Aqui eu tenho visto, até enquanto eu estava lendo, eu pensei na seguinte situação. Hoje nós vivemos com esse boom, né, da internet, mídias sociais, né, as plataformas de conversa, de bate-papo, né, as plataformas onde nós colocamos, expomos a nossa vida, eu acho que até de forma exacerbada, contamos tudo que fazemos, algumas mentirinhas a gente, né, a gente vê, a gente percebe também, né? Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você observa, com o que você percebe dos outros, porque nem tudo que é colocado ali é real, é verdadeiro. Tem pessoas que ali na mídia social mostram para você uma face, uma faceta, mas pessoalmente é outra pessoa, é outra história, é outro tipo de comportamento. Pessoas que postam constantemente situações de festa, farra, né, de bom convívio, mas se você for olhar a história, a pessoa está passando por problemas difíceis de relacionamento, problemas com o lidar com o convívio social, né? E frequentemente, como aqui, ó, frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, que só pensamos na maneira como o outro está nos criticando. E este é um pensamento constante para todos nós. Eu sou vítima desse tipo de pensamento, você é vítima desse tipo de pensamento. Dificilmente alguém não o seja. São poucas as pessoas que realmente não se abalam com este pensamento da preocupação com a qual o outro nos enxerga. Muitas vezes uma postagem, eu observo uma postagem na internet, uma postagem boba, sem nenhum sentido. Essa postagem, para algumas pessoas, como diz o ditado, serve como carapuça. A pessoa veste essa carapuça como se fosse exatamente para ela aquele comentário que, de repente, não tem nada a ver com ela, mas o sentimento dela é de que ela está sendo a vítima. Ela está sendo ali o alvo daquele comentário. E muitas vezes a pessoa que comentou nem lembrando dela está, né? É lógico que existem também aqueles que fazem realmente essa maldade, que na minha visão isso é uma maldade que as pessoas fazem, que é fazer este tipo de comentário onde prejudica muito a estima da outra pessoa, né, provoca uma baixa estima na pessoa que acaba sendo afetada. Então a gente também tem que ter cuidado com aquilo que nós postamos nas mídias sociais, principalmente com relação às outras pessoas. Cuidado com aquilo que nós falamos nos grupinhos de conversa, né, nas rodinhas de conversa, com relação às outras pessoas. Cuidado com aquilo que nós muitas vezes comentamos com relação a outras pessoas. Às vezes a gente faz um comentário sem maldade, mas para aquela pessoa, aquele comentário pode ser ali uma facada no coração. Às vezes dói demais. Aquilo que nós precisamos aprender a entender é que a dor do outro é diferente da nossa, tá bom? Então, muito cuidado. Cuidado quando você precisar chegar a alguém e falar, olha, aquilo que você fez eu não concordei. Você pode dizer, pode e deve dizer quando você não concorda. Porém, você tem que ter na sua consciência que nem sempre você é o dono ou a dona da razão. Você tem que ter na sua consciência a capacidade de interpretar a situação, de entender a situação e olhar o seguinte, eu fiz melhor? Eu posso fazer melhor? Como que eu posso ajudar e não criticar e não condenar a atitude do outro? Pensa a respeito. Muito cuidado com a maneira como você se manifesta com relação a algumas situações, tá bom? Fica a dica dada aqui, valorize aí, como eu já falo o texto, valorize os outros, a fim de que os outros também valorizem você. Quer dizer, trate os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Respeite as diferenças, respeite as limitações, porque nós também temos diferenças, nós também temos limitações e precisamos trabalhar essas limitações todos os dias, constantemente, aliás, a todo momento. Então vamos trabalhar as nossas limitações, vamos trabalhar o sentimento para que nós consigamos, olha só, para que nós consigamos mudar a forma como nós pensamos com relação aos outros e muitas vezes a nós mesmos. Um outro detalhe que é bem interessante,
Muitas vezes aquilo que você está enxergando como defeito no outro é um reflexo do seu defeito, porque nós temos normalmente a mania, a percepção de ver no outro aquilo que é muito grave em nós, mas a gente enxerga no outro e não enxerga na gente. Então precisamos trabalhar isso, tá bom? Essa é a dica aqui do programa da Ojara com Lupilon, Momento Gospel, do livrinho Sinal Verde, capítulo 27. Agora a gente vai para o Evangelho, tá? No momento de preces, como a gente tem feito. Hoje é do capítulo 28, as preces estão no capítulo 28 e hoje é o verso 69 e o 70, tá? E então a gente vai fazer aqui o prefácio e a oração, a prece de hoje. E o tema de hoje é por um criminoso. Também é um tema difícil. Ontem nós falamos sobre um inimigo que morreu, né? E hoje a gente vai falar sobre um criminoso. E também é um tema um pouco delicado, porque eu percebo, né? Atualmente nós estamos aí numa vibe de criminoso, não tem cura, não tem remédio, tem que ser condenado, tem que ser, em alguns casos, prega-se a pena de morte e pronto, acabou, não tem retorno, não tem recurso, não tem modos de mudar o comportamento dessa pessoa tida como criminosa. Vamos ver a respeito? E o prefácio diz o seguinte: se a eficácia das preces fossem proporcionais à sua duração, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, pois eles necessitam mais delas do que os que vivem de maneira correta. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Acreditá-las inúteis, porque um homem cometeu faltas muito graves, é julgar antecipadamente a justiça do mais alto, ou seja, a justiça de Deus. Em capítulo 11, no verso 14, fala a respeito, se você tiver interesse em ver, né, em pesquisar. E, como eu já disse, o Evangelho você consegue baixar na internet em PDF no seu computador ou no seu celular. E você pode fazer essas leituras também, tá bom? E a prece de hoje diz assim: Senhor, Deus de misericórdia, não repudieis este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens a atingiu, mas não o libertou de tua justiça. Se o coração não foi tocado pelo remorso, tira-lhe a venda que lhe esconde a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer a tua graça para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos trazer-lhe a esperança e a consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações em uma nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir diante das novas lutas que este espírito ainda empreenderá. Que assim seja. Aqui no caso falamos, por um criminoso que partiu, que deixou já o plano, a matéria, plano terrestre e passou para o plano espiritual. Como eu já falei algumas vezes, repito, algumas religiões veem de maneira diferente, acreditam que morreu, acabou, outras acreditam que morreu, vai aguardar o julgamento, né? E nós, temos uma visão um pouquinho diferente. Eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, já tive essa mesma visão, que morreu, acabou, está condenado, né? Só que assim, se a gente for olhar, eu olhando de forma analítica, eu achei que se essa é a reação, nós estaríamos vivendo com um Deus injusto e perverso. Porque as condições às quais as pessoas nascem, vivem e morrem são diferentes para todas as pessoas. Algumas pessoas nascem, crescem e morrem na ignorância. Algumas pessoas agem acreditando que aquela maneira como está agindo, mesmo que errada, seja a correta. Algumas pessoas não têm acesso à mesma informação que nós temos. Eu não tenho acesso à mesma informação que outras pessoas têm. Mesmo a gente tendo a internet, nós temos aí muitos recursos e hoje em dia temos um outro problema muito sério, que é a informação alterada, a adulterada que chega até nós. Nós temos aí, fala-se muito sobre as fake news, fala-se muito sobre
a vida das pessoas de forma torta, né, de forma equivocada. Fala-se também muito a respeito de como o outro vive ou do como o outro deixa de viver, e muitas vezes essa informação chega até nós de forma distorcida, deturbada. E aí a gente faz o julgamento em cima daquela informação. Por isso que é importante que nós mudemos também a maneira de como nós enxergamos as coisas, de como nós vemos as situações, de como nós podemos analisá-las. Ou seja, devemos tirar o olhar crítico e condenador das coisas e passarmos a olhar com um olhar talvez menos crítico e mais amparador, né? Um olhar mais humilde, mais caridoso para com todas as situações. Se você pegar, né, vale aqui uma observação, se você pegar uma pessoa, por exemplo, um policial, que está ali no meio, né, trabalhando contra o crime 24 horas por dia, prendendo criminosos, e você perguntar para ele o que ele acha, né, como que deve ser a situação, como que deve ser o tratamento, ele vai dizer, olha, essas pessoas têm que ser realmente condenadas, têm que ser preso, não merece a nossa piedade. Por quê? Ele está convivendo constantemente neste meio onde ele vê injustiças constantemente, onde ele vê a atitude humana degradante constantemente. Agora, se você pegar ali uma pessoa que trabalha, por exemplo, com recuperação de dependentes e perguntar para ele o que ele acha dessas pessoas que estão passando por essa situação, ele vai dizer, olha, essas pessoas precisam de olhar mais caridoso, essas pessoas precisam de paciência, de persistência e de resignação. Cada qual vai ter uma visão da situação de acordo com aquilo que foi educado, que foi orientado e daquele projeto que vivencia. Então nós não podemos condenar todas as pessoas só por conta do nosso pensamento. Cabe a condenação somente ao plano espiritual, somente a Deus. Ele é quem vai realmente condenar e julgar. E ainda assim, o que eu tenho aprendido é o seguinte: Deus não condena e não julga ninguém. Deus permite que nós arquemos com as nossas consequências. Se você plantar flor, você vai colher flor, mas a flor tem espinho. Se você plantar pepino, você vai colher pepino. Se você trabalhar no plantio, como a gente comentou aqui no texto, né, preparar a terra, né, preparar a gleba, fazer o plantio, você vai colher aquilo que você plantou. Então, se você na sua vida usar de atitudes negativas, você só vai colher coisas negativas. Então vamos começar a plantar o positivo, alimentar um pensamento bom, alimentar o pensamento positivo, alimentar um pouquinho mais daquela sensação e daquela positividade com relação a entender que o próximo também erra, que o próximo também comete falhas e que o próximo também tem o direito de se regenerar e então encontrar um caminho novo em sua vida. Muitas pessoas condenam, já vi muito esse comentário, eu mesmo já fiz esse comentário e muitas vezes ainda fico um pé atrás quando a gente vê falar que uma pessoa foi presa e ela, por exemplo, se converteu ao cristianismo, seja igreja protestante, seja igreja católica, seja lá qual for a denominação, porque aqui o meu objetivo, como eu já falei, não é denominação, meu objetivo é levar para você uma palavra cristã. Fora isso, não me importa a sua denominação, não me importa qual é a sua religião, não importa a sua visão a este respeito. O que importa é entender que nós precisamos trabalhar o nosso coração, a gente precisa mudar a maneira como nós enxergamos o próximo e entender que da mesma maneira que nós erramos, ele também erra, ele também tem o direito de se regenerar. Então eu acredito sim que uma pessoa possa ter uma conversão sincera, ela pode sim mudar a maneira como ela enxerga a vida, ela pode sim mudar a forma como ela se comporta e se porta diante das situações. Conheci testemunhos, vários testemunhos dentro da igreja crente, dentro da igreja católica, dentro do espiritismo, né, de pessoas que mudaram radicalmente a sua forma de ver e de agir perante o mundo. Qual foi a diferença? Um despertar espiritual, e isso não tem nada a ver com denominação, tem a ver com a ligação com Deus. Pessoas erraram? Erraram. Conheço muitas histórias de pessoas que usaram a religião para manipular e tirar proveito em benefício próprio. Pessoas que distorceram as suas condições, né, a sua condição de mensageiro, né, e usaram isso de forma, quer dizer, se permitiram levar pela
pela fama, pelo sucesso que algumas vezes isso traz. Agora, uma coisa eu vou dizer para você: não se iluda ao pensar que pessoas que têm aí a clarividência, que têm aí o dom de interpretar sonhos, que têm aí o dom de falar em línguas, isso em qualquer religião, em qualquer denominação, como pessoas santas. Essas pessoas são pessoas tão falhas quanto nós, e essas pessoas muitas vezes acabam, por terem uma porta muito aberta, também sendo vítimas dos espíritos inferiores. Ou, né, você dê o nome que você quiser a este tipo de espírito. Tá bom? Então vamos orar pelas pessoas, vamos orar também pelos criminosos, vamos pedir para que os seus corações sejam mudados. Isso faz parte da caridade, é isso que a humanidade precisa. Nós precisamos de mudanças, tá? Senhor, mais uma vez na sua presença nos prostramos e agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades, pelo alimento à nossa mesa, pela oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros, porque algumas pessoas já não têm mais essa oportunidade aqui no plano terrestre. Mas acredito eu que terão nova possibilidade e nova oportunidade. Senhor, visita a esses espíritos que não fazem mais parte do nosso plano material, mas que se encontram na erradicidade, junto a outros mundos. Que esses espíritos sejam alcançados pela sua misericórdia, por sua bondade, que os espíritos de luz possam alcançá-los e levá-los às melhores consequências, às melhores situações, aos hospitais espirituais, que eles sejam curados, que eles sejam tratados e que recomecem com a capacidade de renovar as suas atitudes. Dá a eles, Senhor, a oportunidade de renovar as suas energias, de renovar o seu ponto de vista, de renovar a sua visão. E que esta oração, a oração que os seus entes, que os seus amigos, que aquelas pessoas que os amam ou que desejam simplesmente o bem, fazem por eles agora, e neste momento ou em outras situações. Vem, Senhor, sobre nós que oramos para que nós tenhamos os nossos corações puros, abertos e realmente voltados ao desejo da recuperação, da melhora e da mudança de comportamento para esses espíritos, tanto encarnados quanto aos desencarnados. Visita, Senhor, como eu sempre peço, as instituições de correção penal, né, as penitenciárias, em todas as suas, os seus níveis, seja ali numa instituição para adolescentes, seja numa instituição penal, seja numa instituição penal federal, seja lá qual for o nível. Visita ali, Senhor, e derrama da sua espiritualidade amiga sobre eles, transforma os seus corações e que as palavras amigas brotem por aqueles que têm essa capacidade de levar a palavra e de transformar corações. Visita, Senhor, também aqueles que trabalham nesses ambientes, que eles tenham seus corações tocados pelo amor, pela humildade e pela caridade. E que eles realmente enxerguem essas pessoas como o próximo, como um irmão, como aquele que também precisa de cuidado e de atenção. Senhor, também peço por aqueles que se fazem necessárias as nossas preces por motivos de saúde, por motivos de necessidades maiores, por estarem desencarnados ou mesmo encarnados e que necessitam sempre da nossa oração. Peço por meu amigo Paulo Albuquerque, aqui da cidade de Itaí, Paulo Albuquerque Júnior, Celia Aparecida Ferreira da Costa, peço também por Paulo Muranaca, peço por Silvana Miranda é lá da cidade de São Paulo, e peço por Edna, né, a Edna Marisa Brizola, da cidade de Avaré, que eles sejam alcançados pelo teu amor. Peço pela família do meu amigo Cláudio, da cidade de Itaí, que ele seja envolvido pelo teu amor, pela sua misericórdia. Peço por todos os membros e entes dessa família que sejam amparados por ti, Senhor. Peço também, né, em especial por Sinira Conceição da Costa, já se encontra na desencarnada, que ela seja amparada pela divina espiritualidade. E agradecemos mais uma vez, Deus, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. Peço por todas as nossos familiares, pais, irmãos, amigos, filhos, cônjuges, aqueles que fazem parte da nossa descendência, direta e indireta, que
fazem parte da nossa caminhada, nossos amigos, parceiros de trabalho, que todos sejam alcançados, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. E pedimos mais uma vez que nós estejamos sempre abertos às sugestões que nos são sopradas por nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. E agradecemos, Senhor, por estes fazerem parte da nossa jornada e da nossa caminhada. Que as intuições sejam sempre as melhores e que nós sejamos realmente capazes de entender e de interpretar todas essas situações. Abençoa esta água que está ali para ser fluidificada, que ela sirva de remédio ao nosso corpo, assim como também seja para a nossa alma, Senhor. E mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que faz parte deste momento tão importante do nosso dia. Você que ora comigo, você que permite, né, a minha entrada na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio e que permite que nós levemos este momento de regeneração, esse momento de cura para todas as pessoas, tá bom? Agora a gente vai com André e Felipe e a música Cuida dos Detalhes, participação da cantora Isadora Pompeu. Muito obrigado, meninas, pela seleção, muito obrigado pela participação. Volto já já com o Santo do Dia e a finalização aqui do nosso Momento Gospel. E a gente vai finalizar falando sobre o Santo do Dia, né? O Santo do Dia da Igreja Católica, como eu tenho feito, né? Já há vários dias a gente tem feito aí, acabou já se tornando aí parte da programação. Hoje é o dia da bem-aventurada Joana Maria da Cruz, né? Também é o dia do martírio de São João Batista, né? Profeta precursor do Messias do século I. Vamos falar dele aqui e talvez eu fale também fugiu aqui, da Santa Maria Joana Maria da Cruz, tá bom? Bom, a festa da Natividade de São João Batista ocorre no dia 24 de junho. Ela faz parte da tradição dos cristãos, assim como esta que celebramos hoje, do martírio de São João Batista. No calendário litúrgico da Igreja, esta comemoração iniciou-se na França no século V, sendo introduzida em Roma no século seguinte. A origem da comemoração foi a construção de uma igreja em Sebaste, na Samária, sobre o local indicado como o do túmulo de São João Batista. João era primo de Jesus e foi quem melhor soube levar o povo à palavra do Mestre. Jesus dedicou-lhe uma grande simpatia e respeito. Como está escrito no Evangelho de São Lucas, na verdade vos digo, dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. João Batista foi o precursor do Messias. Foi ele que batizou Jesus no Rio Jordão e preparou-lhe o caminho para a pregação entre o povo. Não teve medo e denunciou o adultério do rei Herodes Antipas, que vivia na imoralidade com a sua cunhada, a Herodíades. A ousadia do profeta despertou a ira do rei, que imediatamente mandou prendê-lo. João Batista permaneceu na prisão de Maqueronte, na margem oriental do Mar Morto, por 3 meses, até que durante uma festa no palácio daquela cidade, a filha de Herodíades, Salomé, instigada pela ardilosa e perversa mãe, dançou para o rei e seus convidados. A bela moça era uma exímia dançarina e tinha a exuberância da juventude, o que proporcionou a todos um estonteante espetáculo. No final, ainda entusiasmado, o rei Herodes disse que ela poderia pedir o que quisesse como pagamento, porque nada lhe seria negado. Por conselho da mãe, ela então pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Assim a palavra do rei foi mantida. Algum tempo depois, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-a para Salomé e para a sua maldosa mãe. O martírio por decapitação de São João Batista,
que nos chegou narrado através do Evangelho de São Marcos ocorreu no dia 29 de agosto, um ano antes da paixão de Cristo. O texto é de Paulinas Internet. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do tamanho do texto aqui, se ele não é longo. É curtinho também. Deixa eu olhar aqui, mas eu vou pegar aqui de outra fonte. Aqui eu peguei do comérciodiafeliz.com.br, né? E agora eu vou usar aqui do calendário.com, que é mais curtinho um pouco, o texto sobre o dia de Santa Joana Maria da Cruz. Essa santa francesa nasceu no dia 25 de outubro de 1792 e desde cedo conheceu a pobreza. Após a morte do seu pai, começou a trabalhar como empregada e com o dinheiro que ganhava conseguia sustentar a família e ainda ajudar os mais necessitados. Joana Maria é sempre descrita como uma pessoa humilde, carismática e piedosa. Quando tinha apenas 25 anos, saiu de sua cidade natal e foi trabalhar como enfermeira no Hospital Santo Estevão. Foi neste momento que a sua vocação e amor pelos idosos aflorou. Após muitos anos, Joana formou um grupo que visava acolher os doentes e os abandonados, principalmente as pessoas de mais idade. A partir de então nascia a congregação das Irmãzinhas dos Pobres, que em pouco tempo se espalhou por toda a Europa. Joana Maria da Cruz morreu no dia 29 de agosto de 1879, sendo esta a data escolhida para homenagear a vida e a obra da santa. Essa informação aqui eu tenho pelo calendário, né? O texto aqui já seria um pouco mais longo, mas o fato é o mesmo, tá? Uma obra fruto da visão da fundadora Joana Hugen, Madre Joana Maria da Cruz, que soube intuir as necessidades mais profundas dos anciãos e entregou a sua vida e seu serviço para ser festejada no dia de sua morte, como disse o Papa João Paulo II quando a beatificou em 1982. Esse aqui a gente pode usar para finalizar o texto aqui, usando aqui esse finalzinho da Paulinas Internet, tá bom? Então esses são os santos do dia da Igreja Católica e a gente finaliza então o momento gospel, tá? Mais uma vez, obrigado. Beijão. O Papai do Céu abençoe ricamente mesmo, né, a vocês e a todos vocês que estão aí sintonizados 87.9 ou mesmo conectados aqui curtindo a programação. Agora sim a gente vai, né, para a nossa programação, né, as músicas mais tradicionais, né? Muito obrigado mais uma vez. E o Momento Gospel ficando por aqui. Agora a gente segue com a nossa programação.